estamos começando nossa transmissão online de hoje e o assunto relacionado é sobre coaching. Nossa transmissão vai responder a pergunta se você conhece coaching. Bom, além disso, perguntas relacionadas aos conceitos, princípios, expressões e outros conteúdos sobre coaching. Quem ministra a palestra é Isa Monteiro. Isa atua como Executive Coaching, é presidente da Associação de Coaching do Estado de Mato Grosso do Sul, possui formação em Professional Self-Coaching e Business and Executive Coaching, certificada pelo Instituto Brasileiro de Coaching e International Association Coaching Institutes. É consultora de negócios, pós-graduada em auditoria contábil e gestão financeira. Antes de passar a palestra para a Isa, eu reforço aos participantes que podem encaminhar as perguntas relacionadas ao tema no decorrer da apresentação, que no final a palestrante irá respondê-las. Isa, seja bem-vinda ao Porta Palestra e tenha uma ótima apresentação. Obrigada. Boa noite a todos, quero cumprimentá-los e quero agradecer ao convite, estou muito feliz por estar aqui e compartilhar um pouco que a gente conhece sobre o assunto. A gente vai falar sobre coaching e aí a gente vai observar que coaching é um assunto que hoje está na mídia. Que coaching é um assunto que, quando a gente faz uma breve pesquisa, a gente encontra muitas informações, a gente encontra muitas notícias, então a pesquisa é vasta. Mas ao mesmo tempo que a gente tem muitas informações, a gente também começa a ter um monte de pontos de interrogações, não é mesmo? Porque aí a gente começa a ficar meio confuso com tanta coisa disponível. Então a gente começa falando sobre como surgiu essa terminologia, como que surgiu essa palavra. E quando a gente fala de coaching, a gente vai geralmente associar a treinamento, né? Quando a gente fala, você faz coaching, o que é coaching? Coaching é treinamento? Vamos entender como surgiu a palavra. A palavra surgiu no século XV, quando se criou a carruagem, quando se criou esse meio de transporte. E isso foi numa cidade húngara, então foi nessa época que surgiu a primeira palavra coaching, que significava o transporte que levava a pessoa de um lugar a outro. E isso a gente pode dizer que é coaching, é o transporte de um estado atual para um estado desejado. Depois, mais para frente um pouco, no século XIX, coach foi atribuído àquele que acompanhava os alunos, o desenvolvimento de alguns alunos. E só depois, então, no século XX, mais especificamente na década de 70, agora bem recente, que a gente teve o coaching vinculado à área esportiva. Então é por isso que hoje, quando fala em coaching, a gente já pensa logo em técnico, né? Coaching, esporte, tem tudo a ver uma coisa com a outra, e por isso que a gente diz e busca, e a gente tem a referência de que coaching é treinamento. Mas mais para frente a gente vai ver que coaching é muito mais do que treinamento. Coaching é uma metodologia de desenvolvimento. Coaching é autoconhecimento. Coaching é descoberta. Isso é coaching. Então a gente vai entender o que é coaching mesmo, né? Então, o que é coaching? Coaching é a metodologia de aprendizagem que te leva a descobrir o seu melhor eu, que te leva a entrar em contato com o que você tem de melhor, que te leva a desenvolver as suas potencialidades e te leva em lugares que você jamais ousou imaginar e que talvez você não imagine que você possa estar, que você possa alcançar. Mas olha, coaching não é milagre não. Coaching exige ação por parte daquele que decide participar do processo. Então, coaching não é mágica, coaching não é milagre. Coaching é uma parceria estabelecida entre o profissional que desenvolve coaching e o cliente. É uma parceria que é estabelecida em dois pilares muito importantes. No pilar da confiança, você precisa confiar no seu coach. E no pilar da confidencialidade, tudo que é dito,
tudo que é falado fica naquele ambiente em que o coaching está sendo desenvolvido. Então, a confiança, a confidencialidade são os elementos que trazem a segurança no desenvolvimento do processo. O coaching libera o potencial de uma pessoa. O coaching permite que a gente descubra as nossas forças, que a gente desenvolva as nossas fragilidades. Isso é coaching. E eu te convido a acreditar que se você se permitir a vivenciar um processo de coaching, você vai fazer descobertas incríveis. Porque o coaching, ele altera, proporciona a alteração do seu modo de pensar. Você passa a pensar de uma forma diferente, muito mais positiva, em busca de resultados, em busca de soluções. E essa sua forma de pensar vai impactar na sua forma de agir. Consequentemente, as pessoas que estão à sua volta vão começar a perguntar: o que está acontecendo com você? O que você anda fazendo? E aí você vai dizer: eu estou fazendo coaching. É o coaching que está me permitindo essa descoberta, esse desenvolvimento. Coaching é evolução. Coaching é foco, te leva à ação, te faz alcançar resultados extraordinários. Isso é coaching. E como é que tudo isso é possível? Você deve estar imaginando aí, mas vem cá, ela está dizendo tanta coisa, como que isso tudo acontece? Isso só é possível porque o coaching, ele tem as perguntas poderosas. E o que são as perguntas poderosas? Uma pergunta é poderosa quando ela te leva à reflexão. Uma pergunta é poderosa quando você mergulha em si mesmo em busca da sua resposta. Porque o coaching, o processo, não te dá respostas. O coaching, o processo, não te dá o caminho. Aí você diz: mas por que eu quero fazer coaching? Porque você não precisa das respostas, você precisa da pergunta. Você precisa de uma boa pergunta. Porque o coaching passa do pressuposto de que todos nós temos as respostas dentro de nós mesmos. Mas como é possível fazer uma boa pergunta? Como é que eu faço uma boa pergunta? Como você pode fazer uma boa pergunta? Uma boa pergunta é feita quando você pratica a escuta ativa. Quando você se permite ouvir na essência. E sabe o que isso quer dizer? Isso significa ouvir além do que está sendo dito. Conseguir compreender a mensagem que está sendo passada em uma determinada fala. Isso só é possível quando as pessoas que estão nesse diálogo permitem a conexão. Então, a pergunta poderosa, ela é resultado de uma escuta ativa. E essa escuta ativa é possível quando o coach e o coachee, que daqui a pouco eu explico o que é isso, se permitem a conexão, que a gente chama de rapport. Quando isso acontece, o coach consegue captar e consegue fazer a pergunta certa, no momento certo, que vai te conduzir a uma resposta. E é a sua melhor resposta. E de que forma essas perguntas vão surgir? Ou quem são as pessoas que participam desse processo? Você deve estar dizendo: ela está falando de coach, de coachee, de coaching. Quem que é quem nisso tudo, né? O que faz cada um desses agentes? Para a gente entender melhor, então, vamos observar as terminologias. Coaching é o processo. Coaching é a metodologia. Coach é o profissional que desenvolve esse processo. E coachee é o cliente. Então, se você decidir fazer coaching, você vai ser o coachee. E o profissional escolhido por você será o seu coach. E esse processo, essa caminhada, essa jornada, ela é desenvolvida em sessões. Essas sessões, elas podem ser individuais ou em grupo. E essas sessões, elas podem durar de 60 minutos até 2 horas. Então, é relativo. Depende da sessão, depende da ferramenta, né? Ela tem essa variação. Esse processo, ele pode levar de 3 a 6 meses,
regra geral, pode ser 2 meses e meio, pode ser 6 meses e meio, né? Essas sessões, elas podem ser semanais, podem ser quinzenais. Tudo isso vai ser acordado entre coach e coachee no momento da contratação do serviço, né? Do momento da contratação de coaching. E vai depender da necessidade, do objetivo a ser trabalhado, vai depender da disponibilidade do coachee para se organizar essa agenda de desenvolvimento. E eu costumo dizer assim, eu gosto de organizar o coaching em 2 grandes áreas. A gente ouve muito as aplicações de coaching. Então, tem coaching de relacionamentos, tem coaching de negócios, tem coaching para executivos, o que mais? Tem coaching de esporte, de vida e de por aí afora. Mas vamos organizar isso em 2 grandes áreas, que assim fica fácil da gente visualizar o coaching e as suas aplicações. Essas 2 áreas a gente vai chamar de coaching individual, que é o coaching pessoal, e o coaching profissional, que é o coaching corporativo. Qual é a diferença entre elas? São 2 grandes diferenças. A primeira é de onde parte o desejo ou de onde vem a necessidade de se fazer coaching. Se você decidir, puxa, eu quero passar por um processo desse, eu estou interessado, eu tenho um objetivo a ser alcançado, então eu quero fazer coaching. E aí, de forma autônoma, você fala, vou fazer coaching. É um coaching pessoal. E você vai estabelecer o objetivo a ser trabalhado. Você procura o processo. Se a empresa procura o processo, se a empresa em que você trabalha decide contratar coaching, é um coaching corporativo. É um coaching estritamente profissional. E aí a empresa pode contratar o processo para os seus líderes, né, para os seus gestores, porque ela tem um objetivo específico a ser alcançado, então ela quer que a equipe faça um processo de coaching para alcançar aquele determinado objetivo. E essa é a segunda diferença entre as 2 áreas, é o objetivo. Quando a gente trata de coaching pessoal, você define o objetivo a ser trabalhado. Quando a gente trata de coaching corporativo, a empresa é quem define o objetivo a ser trabalhado. E aí você deve estar com um ponto de interrogação, a gente pode pensar assim, e aí, quem precisa de coaching? Quando que eu sei que eu preciso de coaching? Como que eu faço para saber? Se você quer resultado, se você tem um objetivo a ser alcançado, se você quer desenvolvimento, se você quer autoconhecimento, você precisa de coaching. Mas não vá confundir coaching com outras abordagens, com outros tipos de intervenções. O coaching não é consultoria, coaching não é terapia, coaching não é treinamento, tá? Porque como é que funciona a consultoria? Quando você contrata um consultor na sua empresa, qual é o objetivo? Você contrata o consultor para ele te dar a resposta, não é assim? Você contrata um consultor para que ele te diga o que fazer com aquela situação. Quando você procura um terapeuta, quando você quer fazer terapia, por que você busca esse tipo de intervenção? Porque você está buscando as respostas dos porquês. Né? Você está buscando daqui para trás. Você vai buscar no seu passado, você quer respostas do porquê isso acontece. E o treinamento, como é que é? Você vai buscar um profissional especializado num determinado assunto, por exemplo, especialista em vendas, porque você vai trazer ele para a sua empresa para que ele ensine o quê? Ele ensine como fazer, como vender. No coaching, quando você busca o coaching, é porque você não está em busca das respostas, você está em busca das perguntas. Essa é a chave, esse é o segredo de coaching. Você quer perguntas, porque as respostas estão em você. Você só precisa do instrumento que vai fazer você acessar essas respostas. Então a gente não vai mais confundir coaching com consultoria, nem com terapia, nem com treinamento e por aí afora. Quando a gente pensa, o que é que eu ganho com isso? Contrato o processo.
decido fazer coaching e eu tenho um objetivo a ser alcançado. Eu quero um resultado estabelecido. A gente faz coaching com um objetivo, com um foco. Mas o nosso maior ganho é o caminho. Nosso maior ganho é a jornada. A gente ganha autoconhecimento. Autoconhecimento nos traz empoderamento. Esse é um grande ganho que a gente tem quando passa por um processo de coaching. O coaching nos traz empoderamento. O coaching nos traz autoconfiança. A gente passa a sentir o poder que a gente tem. A gente passa a reconhecer esse poder e a fazer uso desse poder. E às vezes a gente passa anos e anos da nossa vida, muito tempo, sem a gente ter noção, sem a gente ter consciência do poder que a gente tem. Um poder de transformar a nossa vida, o poder de construir o nosso caminho. O coaching nos desperta. O coaching traz esse poder para a nossa vida, porque a gente passa a se conhecer e tomar contato com o nosso melhor eu. Esse é um dos muitos benefícios que o coaching pode trazer para a sua vida. Um outro benefício fantástico é a nossa competência relacional. O coaching desenvolve sua competência relacional. Você passa a se relacionar melhor com quem está à sua volta. As pessoas que estão à sua volta começam a perceber que tem algo diferente. E o seu modo de agir, a sua forma de agir, a sua forma de condução, o seu comportamento, tudo isso é alterado. E para melhor, sempre para melhor. Você passa a resolver os problemas de uma forma muito mais rápida, muito mais positiva, porque o coaching, ele te traz o foco na solução. Ele faz com que você enxergue as soluções e você passa a viver dessa forma. Aconteceu um problema? Tá, ok, o problema já existe. E agora? Quais são as soluções? O coaching explode as possibilidades. Você passa a buscar as possibilidades e não mais o problema. Porque o problema já existe, ele já está ali. Para de olhar o problema, olha as soluções. Quais as soluções, as possibilidades que você tem para resolver aquele problema? O coaching, ele vai te trazer foco. Ele te desenvolve foco. O coaching te leva a planejamento. Sabe por que isso acontece? Porque coaching é ação. Como é que você vai agir sem saber qual é o próximo passo? Como é que você vai entrar em ação? Como é que você vai fazer alguma tarefa? Como é que isso vai acontecer? Porque coaching tem tarefa, né? As ações a gente chama de tarefa. Como isso acontece se você não tiver planejamento? Então o coaching te leva a realizar planejamentos. Como é que você quer alcançar algo? Ponha isso no papel. Alta performance é isso. É tirar do mundo das ideias e colocar no papel. Porque aquilo é matéria. Quando você põe no papel, aquilo se torna físico. E aí você compreende melhor, você enxerga melhor e você consegue saber qual é o próximo passo, qual é a próxima ação. Todos esses são benefícios que o processo de coaching te traz. Alguns dos benefícios: o empoderamento, o autoconhecimento, foco, planejamento, o entrar em ação. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer, vou tentar, e aí não sai do lugar nunca, né? Então, o entrar em ação é um grande benefício que o coaching te traz. Desenvolve sua competência relacional. Todos esses benefícios podem ser alcançados com o processo de coaching. E quando você quiser, quando você decidir e se permitir vivenciar esse processo. E aí você pode se perguntar: ótimo, me interessei muito por todos esses benefícios, me interessei muito por todo esse desenvolvimento que eu posso vir a ter, mas como é que eu faço para vivenciar um processo desse? Como é que eu faço coaching? Bom, eu vou deixar algumas dicas, vamos dizer assim, algumas orientações.
Eu considero importante você buscar referência desse profissional, né? Eu considero importante que você busque saber de que forma ele atua, né? Com quem são os clientes que ele já atendeu. Eu acho que é interessante também você pensar o seguinte: o coach, quem desenvolve coaching, provavelmente ele tenha uma outra formação, uma outra profissão, porque o coaching não é uma profissão regulamentada, tá? Então, ele pode ser um administrador coach, ele pode ser um economista que tenha formação em coaching, um psicólogo que tenha essa formação, um engenheiro, um farmacêutico. Ele pode ter a profissão, fazer a formação e desenvolver o processo. Então é legal você buscar essas referências, né? Quem é a pessoa, quem é esse profissional, quais as referências dele no mercado, quem são as pessoas que ele já atendeu. E isso também funciona muito boca a boca, né? Tipo a propaganda, eu fiz coaching com tal profissional, procura ele também. Eu acho que é legal isso. Uma outra coisa que eu acho bacana é você buscar a certificação. Essa pessoa fez a formação, porque como o coaching não tem a regulamentação, vamos dizer assim, em lei, o que acontece? Os profissionais, eles se agrupam. Então, a gente tem grandes comunidades internacionais que orientam a condução e desenvolvem a formação de novos coaches. Então, é legal a gente buscar saber esse coach que tem aqui no mercado, qual é a formação dele, em que escola ele se formou, quantas horas teve a formação. É bacana, ele tem, né, é certificado, porque é legal a gente buscar esse tipo de informação. E aí também uma coisa que é bacana, eu deixo como sugestão, é a demonstração, né? Então, o que é essa demonstração? A demonstração é você bater um papo com esse profissional. A demonstração é você marcar um horário com ele. Isso é uma prática comum no mercado, tá? Então, muitos profissionais, a primeira sessão é de forma gratuita. Então, a primeira sessão é para ter esse bate-papo, para explicar sobre coaching, para falar mais sobre esse assunto. Esse primeiro encontro é para que você entenda melhor o processo, como isso vai acontecer, qual é o objetivo que você quer trabalhar. Esse primeiro momento é muito bacana, é muito interessante, porque também é o seguinte: nesse primeiro momento, você vai ver se vai surgir a empatia, se vai ter afinidade, se você vai se sentir seguro com esse profissional, se você vai já logo de cara desenvolver a confiança, né? Então, se você não vai se sentir julgado, porque coaching tem que haver a suspensão de julgamento, você não pode se sentir julgado, nem criticado, né? Porque o profissional que está ali, o coach, ele está ali para te acompanhar, para te apoiar, para te estimular. Ele não está ali para te dizer o que você deve fazer. Ele não está ali para te dar o caminho e dizer, olha, se eu fosse você, eu faria isso, eu faria aquilo, eu iria por aqui, tá? Então, acho que é bacana a gente pensar nessas sugestões que eu deixei aqui, quando você se interessar em buscar um profissional, né, nesse mercado, quando você se interessar. Mas, de repente, você fala assim, puxa, mas eu não quero fazer coaching, não. Eu quero buscar isso como uma atividade e eu quero fazer a formação de coaching. Também é bacana você buscar e pesquisar as escolas. Nós temos várias escolas no Brasil que fazem esse tipo de formação. Então é legal buscar o histórico, fazer bastante pesquisa, né, conversar com colegas que já tenham passado pelas formações, né, em que escola você fez, qual escola você indica, conhecer mais sobre a escola, se você quiser desenvolver isso como uma atividade profissional, né, se você quiser fazer disso uma atividade. Caso contrário, você pode buscar para que você passe pelo processo. E eu posso te garantir que é fantástico, é maravilhoso, o processo de coaching é transformacional. Quanto maior é a sua permissão no processo, maior é o seu resultado. Quanto maior é o seu comprometimento com o processo, maior vai ser seu resultado também. Quando a gente pensa,
A empresa busca muito coaching, isso vem crescendo, é uma crescente, porque a empresa está muito interessada em desenvolver os seus líderes, em reter talentos, além de treinamentos, né, específicos, a empresa está buscando cada vez mais o coaching para dentro da empresa, para desenvolver os seus líderes, tá? Então, quanta coisa a gente pode ganhar quando a gente se permite vivenciar um processo de coaching. Quantos benefícios, quanto desenvolvimento a gente pode ter, né? O quanto a gente aprende, o quanto a gente se desenvolve e mais, o quanto isso vai atingindo outras pessoas no meio em que a gente vive. Então, quando a gente se permite efetivamente se conhecer, se desenvolver e alcançar um resultado, além do resultado estabelecido, a gente vai também contribuir com aqueles que estão à nossa volta, porque a nossa competência relacional aumenta muito. Todos os nossos relacionamentos, eles são melhorados. A nossa performance aumenta muito. Então, a gente se torna melhor profissional, a gente se torna melhor as nossas relações pessoais, né? Então, a gente o nosso poder é muito aumentado. A gente se sente realmente empoderado, né, e com muita força, e a gente passa a ter muito foco no que a gente faz. A gente conhece, você conhece, eu também conheço, muitas pessoas que... Ou a gente mesmo já viveu isso, não é verdade? Já passamos por essa fase, ou então a gente está vivendo uma fase dessa, começa uma coisa aqui, não termina, daqui a pouco está fazendo outra, aí vai deixando pela metade, não sabe se faz A ou se faz B, vive um conflito danado, cada hora escolhe uma coisa a ser feita. Sabe essa confusão, esse conflito que a gente vive? Tudo isso é resolvido com o coaching, porque com o coaching a gente passa a ter foco. A gente desenvolve o foco. E a gente vai ficar muito mais produtivo, porque a gente está focado, energia canalizada, extremamente concentrado na proposta, e os nossos resultados serão muito maiores. Tá? Eu deixo essas sugestões para vocês. Eu agradeço a atenção de todos e eu me coloco à disposição da equipe. Bom, Isa, por favor, sente aqui pra gente. Já chegaram algumas perguntas aqui para nós e nós vamos responder na medida do possível. Bom, a primeira... Muitas. Temos vários participantes online. Bom, a primeira pergunta é da Paula. Sim. Ela quer saber quais profissionais podem ser coaching. Paula, todos os profissionais podem desenvolver atividade de coaching, desde que faça a sua formação. É muito interessante que esse profissional passe pela formação. Tá? Então, ele pode ser administrador, advogado, ele pode ser, economista, ele pode ser psicólogo, engenheiro, não importa essa profissão base dele, a formação base. Depois que ele passa pelo processo de formação, onde ele aprende a desenvolver, né, a atividade de coach, ele pode desenvolver essa atividade e fazer os seus atendimentos. Bom, agora a próxima pergunta é da Sheila, ela é de BH. Ela quer saber se existe uma relação direta entre coaching e mentoring. Mentoring. Sim. Isso. Quer dizer, não. O que acontece? Algumas literaturas, quando elas abordam esse tema, elas confundem um pouco o coaching com o mentoring. Vamos entender qual que é a diferença entre eles. No mentoring, no desenvolvimento de mentoring, quem desenvolve, né, é o mentor. Esse mentor, isso geralmente acontece nas empresas, ele é uma pessoa especialista naquele assunto. Geralmente ele é da cultura da empresa, ele viveu a empresa, ele conhece aquela função muito bem. E o mentoring, o processo de mentoring vai preparar aquela pessoa para o exercício daquela função. Então, no desenvolvimento de mentoring, eu ensino. Eu digo como é que faz, eu acompanho, né, até aquela pessoa que está passando pelo mentoring esteja preparada para aquela função. No processo de coaching é diferente, eu não preciso ser especialista naquele assunto. Então, eu não preciso conhecer profundamente o objetivo daquele cliente. Eu tenho que ter
a conexão com ele, eu tenho que ouvir na essência, eu tenho que ter as técnicas que eu vou utilizar para que eu possa, não é orientá-lo, nem conduzi-lo, nem ensiná-lo, para que eu possa despertar nele a resposta. Eu não vou ensiná-lo, eu vou contribuir para que ele aprenda o que fazer para alcançar aquele objetivo. Então, essa é a diferença. Bom, agora a pergunta é do Adriano, ele é do Ceará. Ele quer saber como pode acontecer um treinamento de coaching com gestores numa empresa pública. Tá. Bom, independente, Adriano, né? Isso. Independente da empresa, se pública ou se privada, a partir do momento que a empresa decide buscar o coaching, ela vai estabelecer um objetivo a ser trabalhado. Então, quando ela procura um profissional para desenvolver o coaching, ela vai estabelecer um objetivo específico. Ela quer um determinado resultado. Então, independente se público ou se privado, né, a empresa pública ou privada, o coaching ele vai ser desenvolvido tratando do objetivo estabelecido por aquele contratante, por aquela empresa. E depois, quando a gente pensa coaching, a gente está tratando de pessoas. Primeiro, tudo bem, a empresa estabelece o objetivo, mas primeiro a gente trata de pessoas. A gente desenvolve pessoas para alcançar aquele objetivo. Então, eu vejo como público ou privado, o coaching pode ser desenvolvido tranquilamente. Acho que na verdade é ela, né? Não é ele, não é Adriano, é Adriana. Não, eu que falei, acabei falando errado. Mas na verdade eu acho que o que ela quis realmente dizer é se por fato de ser pública, existe aquela parte burocrática. Não, a gente tem casos de empresas públicas que estão contratando, isso eles classificam como treinamento, embora eu tenha falado que é um pouco diferente, coaching não é treinamento, mas é classificado como treinamento. As empresas públicas, elas têm recursos específicos para isso, e aí, seja com dispensa de licitação ou via edital, licitação, elas buscam, contratam um profissional ou a empresa que desenvolve coaching para dentro para desenvolver o coaching com os líderes. Vale ela dar ideia para o profissional que coordena o cargo dela. Bom, agora a pergunta vem da Renata Colette, ela é de Ribeirão Preto. A área, ela pergunta, boa noite, uma pergunta, em que área podemos usar o coaching? Em todas as áreas da sua vida. Isso é fantástico. Eu sou fã de coaching, acredito muito no processo, porque o coaching ele pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, seja área pessoal, profissional, seja, puxa, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero melhorar meus relacionamentos, ou então eu quero desenvolver, eu quero falar em público, então eu posso buscar coaching para todas as áreas da minha vida. Totalmente aplicável. Bom, agora a Paula de São José do Rio Preto, ela acaba perguntando a mesma coisa que você já respondeu lá em cima, em quais os profissionais podem ser coaching, mas ela faz uma consideração, ela quer saber se existe algum tipo de certificação. Sim, existem várias certificações, porque como que isso acontece? A gente tem comunidades internacionais, onde os profissionais se agrupam para orientar a formação de coaching. Então, são várias comunidades que orientam esse processo. Então, no Brasil, a gente tem as escolas de coaching que são certificadas por essas grandes comunidades. Tá? Então, a gente tem comunidade americana, a gente tem a comunidade europeia, a gente tem comunidades na América Latina, né? Então essas grandes comunidades, elas têm reconhecimento internacional, são comunidades de peso que elas certificam as escolas que aqui no Brasil fazem a formação. Ok, agora a pergunta vem da Miriam, ela é de São Paulo, ela quer saber, na verdade faz uma consideração. O coaching é uma relação dinâmica que nos permite romper antigos paradigmas e estabelecer novas fronteiras. Agora vem a pergunta, o cliente amplia sua consciência e fortalece sua autoestima? Muito. É um grande ganho, esse é um grande ganho, né? Porque o cliente ele passa a se conhecer mais. Né, o coaching, que a gente chama, ele passa a se conhecer mais. Então, quando ele toma contato com ele, com as suas
competências, com aquilo que ele poderia desenvolver de outra forma, né? Porque se eu pergunto para você ou se eu pergunto para um cliente, né, o que você poderia fazer diferente nessa situação? Se você fizesse dessa forma, como você se sentiria? Né? Então, quando eu te levo essa reflexão, você vai buscar essa resposta em você. E aí quando você descobre que você poderia fazer diferente, que você poderia fazer melhor, né? Quando você descobre como você poderia fazer isso, então isso te traz poder. E aí isso fortalece a sua autoestima. Você se sente mais pronto, né? O suficientemente pronto para alcançar seu objetivo, alcançar sua meta. Bom, agora a pergunta vem da Adriana, também de Fortaleza, do Ceará. Até quantas pessoas é ideal um treinamento de coaching em grupo? Bom, treinamento, vamos pensar num treinamento para a empresa. Tá. Se a gente pensar num treinamento para a empresa, a gente sugere que quando as empresas busquem coaching, que elas busquem coaching para os seus líderes, né? Que elas desenvolvam os seus líderes, porque a gente acredita que o líder que está em desenvolvimento, ele vai impactar os seus liderados. Tá? Quanto à quantidade, eu posso dizer da forma como eu atuo, né, que eu prefiro atuar. Eu costumo trabalhar com números pequenos, porque o coaching ele é muito intenso. Então, se for um coaching com equipe, na equipe dos líderes, esse número 10 eu acho que está de bom tamanho. Mas o ideal num coaching para líderes é que seja um coaching individual. Eu acho que o impacto é maior, o resultado é maior, então o coaching individual para mim é o ideal, mas se for em equipe, eu acho que 10 tá de um bom número. Bom, agora a pergunta é da Pamela, ela é de Uberlândia. Qual o melhor método para inserção de coaching em um ambiente laboral? Tá, a aplicação de coaching. Vamos ver, o melhor método, eu queria até entender melhor, né? Então, assim, de repente, vamos ver o seguinte. Você pode aplicar algumas técnicas de coaching. Vamos imaginar que você passe por um processo e você pode, por exemplo, as perguntas. Eu acho que as perguntas são o melhor caminho. Eu acho que o ouvir na essência e as perguntas poderosas são o melhor caminho para você aplicar no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Tá? Não sei se eu compreendi bem a pergunta, se minha resposta foi satisfatória. Qualquer coisa, depois a gente complementa, se for preciso. Bom, agora nós estamos nas últimas perguntas. Vamos lá. A Santina, ela está primeiro parabenizando você pela palestra. Obrigada. E ela quer saber como contratar um coach. Um custo é muito alto? E também quer saber que tipo de pessoa precisa fazer um coaching. Eu adoro essa pergunta, sabe? Porque o custo é muito alto, quanto que eu vou investir nisso? Nossa, meu orçamento não vai dar para isso. O pessoal fica meio receoso, né? Porque fala, puxa vida, né? É tão bom, mas eu vou conseguir pagar. Gente, acho que a gente tem que pensar assim, o quanto eu vou ganhar com isso, sabe? Porque se a gente pensa que um processo desse, ele pode variar de 2 mil a 5 mil, 10 mil reais um processo, é claro que isso vai depender do profissional que está desenvolvendo, tudo vai depender do ponto de vista. Então, se a gente olhar do ponto de vista, nossa, desembolso, aí assusta um pouco. Mas se a gente olha do ponto de vista resultado, desenvolvimento, aprendizado, depois que eu aprendo, eu nunca mais esqueço. Então, o investimento que eu faço, ele vai ter um retorno para o resto da minha vida. Ele vai comigo. Tudo que eu aprendo no coaching, eu levo comigo e eu aplico. Aplico na minha vida, aplico na minha casa, aplico no meu trabalho. Tá? Então, quanto você pagaria pelo desenvolvimento, né? Pelo ganho que o cliente vai ter? Então, acho que essa é a pergunta, né? Eu vou investir esse valor, mas quanto que eu ganho com isso? Bom, então vamos à última pergunta, né? Nosso tempo já está extrapolando aí. É do Everton, ele é biólogo. Ele quer saber como poderia usar o coaching na atuação como biólogo. Como usar o coaching na sua atuação como biólogo? Bom, o que eu diria para você? Eu acho que eu vou voltar a falar sobre a escuta ativa. Eu acho que é uma ferramenta que você pode utilizar tanto na sua profissão quanto com
os seus amigos, no seu meio familiar. Tá? A escuta ativa é muito interessante. A conexão. Tem uma que eu acho que é fantástica também, que é de coaching, você pode aplicar, ela é muito simples, que é o agora, é o viver no agora. É você realmente estar presente. Então, se você está assistindo a palestra, você realmente está assistindo. Se eu estou falando, eu sentir o que eu estou falando. Né? Não se distrair, não se desviar, é exatamente isso. O foco, Everton, né? Então, Everton, o foco é de coaching, e depois que você decide estabelecer foco, sua vida muda completamente. Então, foco, eu acho que você também pode aplicar, não só na sua profissão, no seu dia a dia, né? Então, o coaching você aplica em tudo, em todas as áreas, a todo momento. Então, depois que você aprende, você passa a usar, a aplicar, e os benefícios são muitos. Você tem muitos ganhos com isso. Ótimo, espero que tenha respondido aí a pergunta de todo mundo. Infelizmente não deu. Eu tenho respondido a todos. Bom, Isa, a gente agradece imensamente a sua parceria e por ter aceitado o nosso convite de ter ministrado essa palestra. Eu que agradeço, fiquei muito honrada com o convite, e quando a gente tiver outra oportunidade, eu retorno com o maior prazer. Agora vale lembrar que vocês estão com uma sede aqui no estado de Mato Grosso do Sul, com o Instituto, né, de Coaching. A gente tem o Instituto Latino-Americano de Coaching, né, que é uma empresa, eu e meu sócio, nossa empresa, em que a gente atende de forma individual, em grupo, e a gente também, no estado de Mato Grosso do Sul, foi criada a Associação de Coaching do estado de Mato Grosso do Sul. Essa associação de coaching, ela tem características, ela é sem fins lucrativos. Então, é uma associação para unir pessoas profissionais de coaching, né, de todo o estado, para que a gente possa trabalhar o fortalecimento dessa atividade, para que a gente possa promover a educação continuada dos associados. Então, fica o convite, se de repente tiver algum coach assistindo também a palestra aqui do Mato Grosso do Sul, é só entrar em contato, que nós teremos o maior prazer em recebê-los e aumentar aí a nossa força, né, no mercado. E lembrando assim, é uma entidade sem fins lucrativos, a gente não tem interesse em fazer formação de coach, não é nada disso. A gente quer somar realmente, a gente quer união, a gente quer agrupar esses profissionais. Essa é a ideia. Ótimo, então muito obrigada, Isa. Eu que agradeço. Bom, boa noite a todos e fique ligado ao Porta Palestra, que na próxima quinta-feira, mais um assunto de relevância para você. Até mais e boa noite. Confiando para se atualizar e crescer profissionalmente, estuda de distância com Portal Educação. Escolha quando e onde estudar. São centenas de cursos online em todas as áreas. E aí? E aí? O que você está fazendo? Nada. Você viu lá o lance de concurso pro portal? Concurso? É, pô, concurso. Tipo promoção? Não, pô, é curso para concurso do portal. Ó, gurizada, não vai fazendo piada não, hein? Mas esse portal aí tem curso de tudo mesmo, hein?
Mas, ó, eu duvido que alguém vai querer fazer curso pra promoção, mano. Não é promoção. É curso para concurso do portal. Mas olha, mano, esse negócio de prêmio, concurso, sorteio, promoção, é tudo a mesma coisa, cara. Mas que encanação com promoção que é essa? Hã? Eu tô falando que é estudar. Estudar para concurso. Complicado, hein, velho? Complicado isso aí. Estudar para participar de uma promoção, isso eu nunca vi, não. Geralmente você manda uma carta e espera o sorteio. Tá difícil entender, hein? Agora é com você. E o final dessa história? O final mais curtido no Facebook poderá ser produzido pela gente. Acesse portaleducação.com.br/concursos. Participe!